Então hoje nós retomamos aqui, continuando da parte de reversão, ok? Reversão de tendência. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, legal, Ricardo. Vou checar, fazer a listagem depois para já botar aqui no quadro, tá? Para acompanhar. Boa noite, Patrícia. Boa noite todo mundo. Então, vamos lá. Vamos falar de reversão. Como eu falei, price action são três modelos, né, digamos assim, que o Walbrooks dividiu price action: operações de tendência, operações de reversão e operações de consolidação. Na verdade, reversão e consolidação acaba sendo na verdade, consolidação não deixa de ser as operações parecidas com reversão, tá? Não necessariamente reversão é consolidação, mas consolidação quase sempre são operações de reversão, tá? Por quê? Porque a reversão a gente vai vender topos e comprar fundos, mas dentro daquela lógica de ter que ter contexto. E consolidação a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai estar dentro de uma consolidação, a gente não vai estar operando uma reversão de tendência, a gente vai operar uma consolidação, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Deixa eu abrir meu Profit. Eu até hoje, quando a gente estava operando, ó, olha a consolidação que a gente operou hoje, operamos o rompimento dela, pegamos essa venda aqui, tá? Pegamos essa venda aqui, eu não fui até o final por conta do meu trailing stop que estava aqui, eu não quis deixar stop técnico igual eu fiz no primeiro trade, porque o primeiro trade o stop técnico me tirou de uma zona de lucro, me levou para o prejuízo, e aí eu fui para o barra e o stop técnico teria me mantido na operação bem mais tempo, teria feito o dobro do valor, mas paciência. Mas aqui tivemos uma consolidação que durou aí 2 horas e meia hoje, 3 horas aqui nesse retângulo, quando foi rompida, olha só, agora eu fechei a sala um pouco mais cedo para descansar, eu dormi mal essa noite, olha só, olha aqui galera, olha que beleza, a gente saiu de uma consolidação e fomos para outra do mesmo tamanho e mesma amplitude, tá? Mesmo tamanho e mesma amplitude, ok? Bom, uma coisa que eu mostrei hoje, uma hora para vocês na sala. Não, deixa assim mesmo, tá bom. Eu ia diminuir o tamanho, mas tá bom. Vou apagar aqui então a grade de cotação que já fica maior. Uma hora de manhã eu tava falando para vocês, galera, vamos olhar a floresta, que bem aqui nesse início aqui, né, que a galera não sabia se tava subindo, tava caindo. Falei, galera, na verdade, apesar da média estar virada para cima, o gráfico tá com a média virada para cima por causa do grande gap de mais de 1.000 pontos. Mas se olhar, ele está caindo. Ele está caindo. Assim que acabar os candles de ontem no cálculo da média, a média vai virar, vai inflexionar. Olha, e o que foi que aconteceu? Ela quebrou aqui, ó. Ela quebrou às 10h40 em ponto. 10h40 quebrou a média, por quê? Para mostrar que a gente estava em tendência de baixa desde o início da manhã, desde a abertura. Inclusive a abertura, ó, que bacana, para quem não estava na sala hoje, o pessoal achou que eu tinha traçado a retração da máxima de hoje com a mínima de ontem. Eu falei, não, não tracei nada. É a projeção de 161,8 deste pivô aqui, ó. Deste pivô aqui, ó. Que eu já deixei a título de retração. Podia até puxar um pouquinho para pegar as máximas, tá? Mas como fechou a mínima foi exatamente no 38,2, eu nem mexi. Nem mexi. Tá com a projeção de 161,8 desse pivô aqui, ó. Subiu, lateralizou, rompeu, tá? Pivô de alta, tá? Pivôzinho de alta. Até parece que é um triângulo, um retângulozinho mais ou menos da mesma amplitude dos de hoje, ó. Um pouquinho maior, tá? Ó. Subiu, lateralizou, rompeu. Bom, e foi lá no alvo de 160,8 e voltou a cair. Vamos lá.
Esse padrão aqui é porque realmente nessas horas eu vejo isso, eu não sei se eu tivesse acordado, porque realmente eu não opero antes das 10, 10 e meia. É muito fácil olhar o gráfico do passado, mas eu quando acordei, né, eu vim para a sala hoje, era o quê? Acho que era 15 para as 10, 10 horas, que eu passei a noite, metade da noite em claro, que eu, com esse negócio do julgamento do Lula, eu comi ontem igual um urubu, né, igual um avestruz. E aí, puta, passei mal a noite inteira. Vou botar a bola amarela. Passei mal a noite inteira e acabei dormindo muito mal. Mas eu vejo um candle desse e falo, meu Deus, tenho que acordar às 8 da manhã para pegar esses movimentos. Olha só, retração de 61,8, engolfo de baixa, praticamente um tweezer top, dando a puta de uma venda de regressão, tá? Que é o que a gente está vendo hoje. Agora olha que interessante, aonde esses candles se formaram. Vamos recuar mais no tempo. Olha só. Olha só, que venda. Acho que pelo risco valeria a pena. Talvez fosse um dos dias que eu abriria a mão e entraria mais cedo. Mas enfim, infelizmente acordei mais tarde hoje. Mas olha só, que beleza, um padrão de reversão. Então, os padrões de reversão, como eu sempre falo, deixa eu entrar aqui no meu gráfico Naked. Estudos. Ó, os padrões de reversão, eles são eles são padrões que, para a gente arriscar nosso dinheiro, porque a gente vai estar operando contra a tendência, e a tendência, como diz o Al Brooks, preconiza o Al Brooks, 80% dos padrões de reversão em tendência falham. Então é importante vocês nunca mais esquecerem desse número. 80% dos padrões, dos padrões. 80% dos sinais de reversão, 80% dos sinais de reversão numa tendência falharão, tá? Então, como é que a gente faz para não tomar 4 stops em cada 5 tentativas de reversão? Em cada 5 sinais de reversão. O segredo está nisso aqui. Olhar a floresta e operar reversões em contextos relevantes, tá? Por exemplo, aqui ontem, tá? Aqui ontem. Deixa eu agora ir para o TradingView, que eu acho que o TradingView para a gente desenhar é melhor. Deixa eu ir aqui para o índice. Vou limpar, como eu não uso TradingView para fazer close, vou limpar aqui. Remover ferramentas de desenho. Pronto. Então vamos recuar mais no tempo. Tá bom. Vamos tirar um pouco agora as médias, né? Porque as médias a gente usa para tendência. Então, acho que na aula de hoje a gente até pode abrir mão delas temporariamente, tá? Depois eu boto de novo, se eu sentir falta por alguma razão. Então vamos lá, vou traçar aqui aquela LTA que eu tinha traçado. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Não, não tem. Tem que ser linha de tendência mesmo. Ela não tem até o infinito igual o Profit. Então vou fazer na mão aqui. Ó, vou pegar o topinho aqui, aquele topo que eu tracei, ó, e vou puxar. E vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar, ó. Beleza? Puxei. E agora eu vou copiar para baixo para fazer o nosso canal de baixo. Passando aqui. Olha só, se eu botar o canal aqui, você vê que a gente não tocou lá embaixo. Então eu vou perder este fundo aqui e vou traçar aqui. Por que eu estou traçando aqui? Vamos lá, vamos ver se vocês entendem por que eu estou traçando o meu canal aqui. Estou ignorando esse trecho aqui. Hã? Alguém tem algum palpite?
Não, também, mas não é por causa disso não. Vocês concordam que essa reta que eu tracei aqui em cima, eu peguei este topo e este topo, ela só passou a existir depois deste topo, certo? Aquele fundo está onde? Está antes ou depois? Está antes. Não existia essa reta ainda. Não existia essa reta ainda. Para eu fazer uma paralela para cá. Então, a partir deste ponto, isso é uma coisa que eu uso muito para definir qual o melhor lugar quando eu fico em dúvida com um cenário como esse. A partir deste ponto que eu tinha essa reta. Se eu tinha essa reta a partir desse ponto, eu vou traçar a paralela dela, tá? Pegando os fundos a partir deste ponto. Ok? Inicialmente, se eu tivesse traçado ela... Quer dizer, inicialmente não, eu tracei ela. Vocês lembram? Eu tracei essa LTB há um tempão, tá? E aí, antes de fazer esses fundos aqui, obviamente a linha de retorno estaria aqui. Mas conforme a gente vê, ó, essa região aqui, essa região aqui, essa região aqui e essa região ontem aqui, falei, bom, esse é o canal. Esse é o canal. Então aquilo que eu falei ontem para você, ontem não, terça, né? Nossa maior ferramenta é o bom senso, são os olhos, né, e o cérebro, né? A gente tem que usar isso com bastante parcimônia, mas não podemos abrir mão disso, né? Não existem regras. O pessoal às vezes quer criar umas regras, não tem que ser ali, tem que, não exige regra. O mercado faz o que ele quer, não tem regra. Por que eu vou inventar essas regras, né, de que tem que ser aquele fundo ali, né? Então, ó, 3 toques aqui e mais um toque aqui. Então, com isso, a gente vê claramente que a reversão que deu hoje foi uma puta de uma região de contexto, tá? Apesar de só tínhamos 2 toques nessa LTB aqui, quando fez essa reversão hoje, ela foi validada por 1, 2, vários toques aqui, uma briga violenta aqui, 4 toques pela linha de retorno. Uma coisa que eu tenho usado muito nos últimos tempos, eu tenho falado isso com vocês recorrentemente, é essa questão de que muitas vezes a LTA e a LTB tem só 2 toques. E 2 toques é uma coisa que me deixa um pouco inseguro, né? Fica meio subjetivo. Ou às vezes você pode ter, por exemplo, topos e fundos muito próximos, aí você fica na dúvida de qual topo que você vai traçar. E dependendo do topo que você traça, você tem múltiplas LTBs possíveis. Isso é uma das coisas que eu prefiro muito mais trabalhar com zonas de contexto do que uma LTB, uma LTA, uma linha horizontal. Porque, por exemplo, eu poderia, né? Vamos supor que esse topo aqui, ó, esse topo aqui eu considerasse uma LTB, ó. Se você for olhar, ó, vamos puxar aqui, ó. Ó. Você vai olhar e vai falar, essa é a LTB do jogo. Essa é a LTB do jogo. Por sorte, eu estava trabalhando com essa aqui. Mas eu poderia, antes, ter ajustado essa LTB e falar, não, essa é a LTB do jogo. E aí, no momento que abriu rompendo ela, eu falei, isso aqui é rompimento de LTB, então tem tendência de alta. Ó. Inclusive, ó, como referência, fez fundo hoje, ó. Tô vendo isso agora. Eu considerei esse fundo mais por conta deste topo aqui, do que por essa LTB que nem existia no meu Profit Chart, tá? Então, a LTA e a LTB envolve esse tipo de subjetividade. Qual que é a LTB do movimento? A de cima ou a de baixo? Tá? Nessas horas, quando tem essa subjetividade, ou quando só tem, por exemplo, 2 toques, como a primeira LTB que eu tinha traçado, o canal, a linha de retorno, ela é perfeita para validar o canal. Porque todo movimento de alta ou de baixa, ele está dentro de um canal. Está dentro de um canal. Se não tiver, é uma puta de uma consolidação. Então pode procurar um range grande aí, porque é uma consolidação grande. Mas em geral ele vai estar sempre dentro de um canal. E dentro de um canal, eu preciso desenhar esse canal, então. Então o primeiro passo é sempre a LTA ou a LTB, não é a linha de retorno. Se bem que eu já fiz em alguns casos o canal a partir da linha de retorno. Porque está tão evidente a linha de referência ali, naqueles fundos ou nos topos, que dali fazia paralela e achava a LTA e a LTB. Aqui não, aqui eu achei o canal fácil. Então, voltando à questão de operar reversão. Operar reversão
na minha opinião, a gente deve escolher as batalhas que a gente vai brigar. A gente não pode ficar caçando topo e fundo. E a gente que tem operado tendência com resultados esplendorosos, magníficos na sala diariamente, a gente tem que ter em mente que a tendência é nossa amiga, que é o que a gente tem que procurar operar. Reversão a gente vai evitar, só vamos operar quando for óbvio demais. Senão a gente vira os 90% aí da galera que fica caçando topo e fundo o dia inteiro e girando igual peão, tá? Então vamos lá, então sempre para a gente operar reversão, a gente vai operar reversão de contexto. Então nunca a gente vai operar reversão de gráficozinho de 5 minutos, quer dizer, até estou no gráfico 5 minutos, mas gráfico 5 minutos olhando a folha. A gente vai para o gráfico de 60 ou para o gráfico de 5 minutos olhar vários dias. Então, ó, aqui, ó. Olha só. Olha só, zona de reversão. Olha quantos toques tivemos aqui. Lembra aquela operação de deriva que a gente fez ontem? Foi, ó, nessa região aqui, ó. Reversão, deriva é padrão de reversão. Ó, e se puxar mais, isso aqui vem até aqui, ó. Tá? Olha só. Praticamente, né, dividindo esse canal com essa linha horizontal no meio, né? Um triângulo para cima, um triângulo para baixo, tá? Então sempre a gente tem que fazer esse tipo de estudo para operar reversão. As outras, você vai desconfiar de reversão, aí você vai abrir mão. Por exemplo, hoje na sala, eu lembro que eu estava esperando uma operação de compra, eu até arrisquei com um stopzinho de 50 pontos, meu último tradezinho do dia, só que eu operei a tendência. Tá? Eu comprei aqui o rompimento dessa máximazinha com stop de 50 pontinhos e acabei saindo aqui nesse candle, que podia até ser um gift para romper, acabou voltando. Mas eu vi que teve gente que vendeu aqui. Por quê? Por conta dessa LTBzinha. Pegou a reversão, pegou um trade de reversão. Mas eu acho que não é um contexto tão forte assim. Foi bacana, deu gain, tá? Ó, essa estrela cadente aqui. Ela não existia aqui, essa LTB. Depois ficou claro que a gente tinha uma LTB a partir daí. Mas ó, ela testou esse topo. Ela testou esse topo aqui e voltou. Tá? Mas de novo, a gente estava em cima de uma zona de suporte. Esse tipo de reversão, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Como eu nunca tenho certeza se vai dar certo ou dar errado, eu prefiro abrir mão dessas oportunidades. É aquilo que eu prego para vocês o tempo todo. Vamos abrir mão de muitas oportunidades se a gente quiser ganhar dinheiro. Porque abrindo mão de oportunidades, a gente abre mão também de tomar stop. E isso é fundamental para o trader. É tomar poucos stops e ter muitos gains. Tá? E quando entrar em um movimento, não é para ficar catando migalha igual o mendigo na porta da igreja. É para pegar movimentos grandes, pegar tendência. Beleza? Então, voltando aqui para a questão de contexto. Né? A gente vai encontrar um monte de regiões, ó, de contextos relevantes. Olha só. O que faz um topo, uma resistência, zona de resistência ser importante? Que a gente comentou na aula de suportes e resistências. O que faz ela ser relevante? Amplitude. Então vamos lá, ó. Vamos recapitular isso. Agora a gente vai começar essas aulas de reversão, consolidação, é meio que recapitulação da parte teórica de candlesticks, de suporte e resistência, tá? Só que agora a gente vai ver na prática como é que a gente pode usar isso. Olha só, amplitude. Olha que mega amplitude. O que faz uma amplitude dessa? Uma puta alta e depois uma puta queda. Faz esse ponto aqui ser um ponto importante. Isso é um ponto importante. Então, a partir de uma amplitude dessa, você já pode tascar uma linha ali, que é uma linha importante. É uma linha importante. Se vai ser confirmada depois, eu não sei. Mas eu vejo uma amplitude dessa, para mim é sempre um topo importante. Tá? Assim como esses fundos aqui embaixo. Então, o que quase valida uma linha dessa? Um ponto desse, para ser resistência ou suporte?
Amplitude. Depois, quantidade de toques. Aí ela já estava marcada, ó, uma vez, duas vezes, aí rompeu, perdeu, chegou bem perto dela aqui e já tomou choque, já reverteu. Não chegou a tocar, tá? E reverteu. Amplitude, número de toques, outra coisa, tempo de memória. A gente está falando gráfico de 5 minutos, mas isso aqui aparece no 60. E também aparece vários dias depois. Tá? Então vamos botar aqui 60 minutos. Ele vai estar no mesmo lugar. Tem muito topo e fundo que você marca no 5, que aí sai para 60 não existe. Pronto, então ignora esse topo e fundo que não tem no 60. Topo e fundo importante vai aparecer em time frame maior. Porque ali foi ponto de reversão. De reversão. Por que a galera pede tanto dinheiro nas salas de giro? Qualquer topinho anterior é ponto de reversão para eles. É só meter gráfico de 60 minutos que deixa de ser. Deixa de ser um topo. Não tem mais topo. Sumiu o topo. Cadê o topo? Então como é que você vai apostar numa reversão no meio de uma tendência num topo que não existe? Num time frame maior? É para pegar trocado se der certo. E para tomar stop pra cacete na tendência. Tá? Tome esse stop pra cacete na tendência. Ó, então, faça um teste. Achou um topo nos 5 minutos. Quer saber se ele é importante para você operar? Marca esse topo e bota o gráfico em 60 minutos. Bota o gráfico em 60 minutos. Se for importante, vai aparecer ali. Beleza? Entenderam isso, galera? Essas dicas, modéstia à parte, valem ouro, tá? Essas dicas é a diferença de vocês vencerem nesse game, nessa profissão, ou serem mais uma estatística. Beleza? Então, sempre que encontrar um topo ou um fundo nos 5 minutos, que é onde a gente está operando, ou nos 2 minutos, no 1 minuto, não importa onde vocês operam, se for renco, não importa, o que for, sai para os 60 minutos e vê se está lá ainda esse topo, se está marcado lá atrás. Ah, não está marcado lá atrás, eu marquei agora, não tem nada lá atrás. Então esquece, não opera isso. Não opera isso, abre mão dessa oportunidade, besteira. Essa ganância que está levando vocês a perderem dinheiro. Essa loucura de girar sem parar, querer pegar todo o dinheiro do mundo. Esquece. Esquece. Tá? Então, sempre façam isso. 60 minutos para checar se é um topo válido. Então vamos lá, vamos voltar para o 5. E aí, né, visualmente é a mesma coisa. Se eu der um zoom out aqui, 5 ou 60 é a mesma coisa, tá? Mas eu tô aqui no 5 para poder ver a floresta. Então, o que mais? Eu tenho aqui, ó, zona de contexto aqui embaixo. Ó. Nesses fundos aqui. Olha só. Olha a questão, perdão, olha a questão da amplitude desse movimento. Amplitude, galera. Reversão boa. Já eram lugares que já tivemos reversões e que tivemos grandes amplitudes. Essas são reversões que vale a pena apostar. Tá? Essas são as reversões que valem a pena perder dinheiro. Claro que perder dinheiro no sentido de, porra, se eu vi um padrão legal e eu entrei e tomei stop, esse stop valeu a pena eu ter arriscado. Valeu a pena eu ter perdido. Tá bom? Amplitude, time frame, que mais? Número de toques. E quando eu falo tempo, tem duas variáveis de tempo que são importantes a gente levar em consideração para contexto, tá? Para suporte e para resistência. Duas variáveis de tempo. O time frame, como eu acabei de dar essa dica de sair dos 5 para 60 minutos, e o tempo que esse ponto está sendo lembrado pelo mercado, sempre que chega lá. A cada vez que chega lá, ele é lembrado e volta a reverter. Quanto mais tempo, mais importante, mais forte fica. É óbvio que uma hora fura, uma hora rompe, tá? O fato é que 80% das vezes não vai romper. 80% das vezes vai voltar.
ok? Então deixa eu ver aqui no meu guia aqui, deixa eu botar o meu PowerPoint para o lado, para não precisar ficar saindo do gráfico. Identificando a área de reversão, então é isso que a gente está vendo agora, tá? E os principais candles de reversão? Bom, a gente já viu isso nas aulas de reversão. Mas os principais candles de reversão tem aquele... Bom, eu acho que eu vou pegar eles aqui para a gente recapitular. Deixa eu abrir aqui meu quadro branco. Esse é que eu salvei, né? Aqui, achei um slide legal agora aqui, ó. Olha aqui, é isso que eu acabei de listar agora que a gente falou no dia da aula de suportes e resistências, ó. O que fortalece, qualifica, amplifica e reforça um suporte ou uma resistência? Amplitude, distância floresta entre topo e fundo, time frame, a memória, que no time frame, né, no time frame não, no tempo, número de toques e a bipolaridade. O que é a bipolaridade? Que eu não mencionei agora. Depois que uma resistência é rompida, ela vira um suporte, herdando toda essa força que eu tinha identificado aqui, nesses pontos aqui, tudo isso fica valendo... Opa! O que é isso aqui? É o pincel aqui. Opa, que legal. Mas vamos lá. Tudo isso fica valendo como suporte, tá? Tudo isso fica valendo. Não sabia que clicando aqui já saía rabiscando no Paintbrush. Aprendi mais uma coisa hoje de Paintbrush. Agora deixa eu ver os padrões. Se eu salvei... Gift, Pablito. Onde eu tenho salvo essas coisas? Só um segundinho. Ó, padrões de reversão de um candle de 2 candles. Tá aqui, slide. Tá aqui. Slide aula 1. Vamos lá. Não salvar. Não, então essa aula 1 não. Então ó, aqui vou abrir. Vamos lá, slide. Padrões de reversão de um candle. Então vamos lembrar quais são os padrões de reversão de um candle. Ó, estrela cadente. Não vou perder muito tempo aqui não, porque isso já tá, isso é aula dada, tá, galera? Estrela cadente. Tá? Opa, deixa eu só diminuir aqui. Redimensionar. Tá. Estrela cadente, ó. Estrela cadente. Martelo. São os principais. Estrela cadente e martelo. Estrela cadente, chamado também, por exemplo, pelo Oliver Velez de top tail, né? Grande sombra em cima. Né? Tail é cauda, mas sombra. Sombra em cima. E o bottom tail, tá? Estrela cadente e martelo. E por que eu botei aqui com a cabecinha da estrela e do martelo com esse branco e preto? Porque tanto faz a cor deste candle. Se for um candle preto, obviamente é melhor, né? Muito melhor. Mas de qualquer maneira, a confirmação se dá quando perde a mínima. Então, se for um candle branco, você tem que esperar perder a mínima, tá? O ideal mesmo é ter um candle negativo na sequência aqui da estrela cadente e um positivo do martelo. Ah, mas o stop fica mais longo. Cara, aquele trade que a gente fez com gain de 400, 500 pontos anteontem, a gente só ganhou porque a gente entrou depois que teve a confirmação. Se a gente tivesse entrado assim que tivesse fechado a estrela cadente e botado stop na máxima, ele teria sido estopado. Então, apressado come cru. Apressado come cru. Tá? Isso, Ricardo. Depois você me lembra de mandar tudo isso para vocês. Eu faço estudo no perpétuo só sem ajustes, tá? Só sem ajustes. Só sem ajustes, tá? Porque eu não sou da graneira para ficar carregando juros de todo o contrato de um para o outro. Isso é loucura. Eu acho que a análise técnica não funciona em gráfico ajustado por Selic, por essas coisas, tá? Então, olha só, estrela cadente e martelo. E
temos o par delas, né, que no caso estrela cadente é o enforcado, né, que seria, olha só, o enforcado é esse martelo no topo. E temos o martelo invertido, que é a estrela cadente no fundo. Tá? Esses dois padrões são mais fracos que a estrela cadente e o martelo. Apesar de haver grafistas, analistas, estudiosos, teóricos, né? Deve ser teórico mesmo, porque na prática é foda de operar isso aqui. Que acham esses padrões mais fortes pelo fato de não ter havido violação do suporte e na resistência. Tá? Ó, vocês repararem, tudo bem, vai ter estrela cadente que de repente a máxima está na resistência. Mas realmente a estrela cadente boa é aquela que rompe a resistência, o que deve normalmente provocar disparo de stops, ou seja, força compradora, e mesmo assim os vendedores ainda conseguem tomar esses stops e voltar para baixo. Né? Eu acho esse padrão, então, muito mais forte, estrela cadente e martelo, do que enforcado e martelo invertido. Mas como eu falei, pelo fato de alguns enforcados ou martelo invertidos que se aparecerem exatamente na linha de suporte ou de resistência, alguns teóricos acham isso mais forte, tá? Eu acho o sinal mais fraco porque, apesar de ter feito uma figura de reversão, tá? Por que que eles acham muito forte esse padrão? Vamos lá, vamos simular isso aqui. Vamos simular isso aqui, ó. Porque o padrão estava assim, era um puta candle de força, que depois os vendidos ainda enfiaram pressão e aí voltou para fazer o martelo. Mas em algum momento a gente teve este candle aqui. Este candle aqui. Só que os vendidos botaram força e fizeram um martelo invertido. De qualquer maneira, só pode comprar um padrão desse se fechar, não é se passar a máxima, é se fechar um candle positivo rompendo essa máxima. Só assim, tá? Assim como o martelo, olha só como é que era o martelo. Vamos supor que abriu aqui, olha só. Ele era um rompimento de resistência. Era um rompimento de resistência. Né? Era para ter disparado um monte de stop, porque olha ali os fundos ali anteriores. Só que entrou força compradora, e mesmo tendo rompido e ter gerado stops de venda para quem comprou ali precipitadamente, ó, ele volta, de repente, ó, se recupera deixando o martelo, seja de cabeça preta, seja de cabeça branca. Tá bom? Olha que bacana. Tô aprendendo a fazer animação enquanto dou aula com paintbrush, ó. A coisa tá ficando sofisticada aqui, hein, galera. Então esse é o padrão de um candle. Vamos ver o padrão de 2 candles. Slide 3. Padrões de 2 candles. Vamos lá, redimensionar. Vou redimensionar um pouquinho menor agora. Pronto. Olha os padrões de 2 candles, tá? Ó, engolfo de baixa. Engolfo de baixa. O harami. O abaixo do estômago, né? Ou below the stomach. Vamos lá, é um padrão que quase ninguém, eu nunca vi ninguém no Brasil falar dele para vocês, tá? Não, perdão, isso aqui é nuvens negras. O abaixo do estômago é esse. Nuvens negras, dark clouds, ok. E o abaixo do estômago, que eu realmente esse, eu nunca vi ninguém falar no Brasil para vocês. E também o tweezer top, nunca vi ninguém falar no Brasil. Esses dois eu que tenho falado bastante aqui no Brasil sobre eles, tá? Qual a diferença do baixo do estômago, né? Apesar da diferença visual óbvia, é que ele não é um engolfo, né? Também não é um harami. Bom, tô falando óbvio, não é um harami nem um dark clouds, é óbvio. Mas, tipo assim, o nuvens negras, ele é quase um golfo. Ele não chega a engolir o candle inteiro. Mas ele abriu acima e veio rompeu metade do candle anterior. Nuvens negras. O abaixo do estômago, ele não consegue nem romper a máxima da abertura do candle anterior, já abre abaixo e cai rompendo a abertura dele. Tá? Ele não conseguiu romper o fechamento do candle, abre abaixo,
e depois rompe a abertura dele, tá? E o pinças em topo? Botei aqui o candle cinza, porque tanto faz se é preto ou branco, tá? Ele tem que ter rigorosamente a mesma máxima, deixar essas sombras na mesma máxima. Apesar do que, vocês vão encontrar literatura, de repente, comentando. Se tiver um candle fechando ali, mas não rompendo a máxima, estaria valendo. Aí eu acho que não vale, porque pinça é pinça. É esse movimento da pinça, tá? Né, do hashi do restaurante japonês. Né? 2 hashizinhos, tá? 2 hashis, movimento de pinça em topo. Pinça em topo. Tá? Esses são os padrões de 2 candles, tá? E agora, aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Temos o engolfo de alta, o harami de alta, o piercing line, ou padrão perfurante, o acima do estômago, above do estômago. Aqui eu falei above do estômago, não, eu falei errado, traduzi errado, galera. Aqui em cima é below do stomach, perdão. Below do stomach e aqui é above do stomach, aqui embaixo. Cima do estômago, tá? E aqui pinças em fundo, tá? Agora, ó, vamos puxar aqui o quadro branco pro lado e vamos lembrar o seguinte. Lembra a aula de Blended Candles? Então, todos eles são martelos. Todos eles são martelos. Todos aqui embaixo são martelos e todos lá em cima são... Deixa eu apagar os candles de confirmação, ó, e vamos desenhar. Por que todos são estrelas cadentes lá em cima e todos são martelos aqui embaixo? A aula de Blended Candle. Por isso que no final das contas, todo padrão de continuação vira um gift, na minha opinião, e todo padrão de reversão vira um martelo ou uma estrela cadente. Tá? Vamos lá, vamos traçar primeiro os pontos de abertura. Aqui, ó, aqui. Opa. Aqui, ó, ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Não, falando... Puta, já tô meio gaga agora, vamos lá. Perdão. Aqui ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Aqui ele abriu aqui. Vamos ver agora fechamento. Aqui ele fechou aqui. Aqui ele fechou aqui. Aqui ele fechou aqui. E aqui ele fechou aqui. Aqui ele fechou aqui. Tá? Beleza? E aí, o que é o Blended Candles? Vou deixar aqui cinza, porque tanto para não ficar tendo que mexer na cor, ó. Aqui ficou pequenininho. Tá? E aí, ó, pego as máximas agora. Repararam que todos os padrões de reversão viraram estrelas cadentes? O engolfo é uma estrela cadente, o harami é uma estrela cadente, o abaixo do estômago é uma estrela cadente, o nuvens negras é uma estrela cadente, pinças em topo, nesse caso, como eu fiz os candles quase do mesmo tamanho, virou uma lápide, né? Que é essa estrela cadente com corpo praticamente sem corpo. Tá? Então, no final, padrões de reversão são sempre estrelas cadentes e martelos. Não vou perder tempo fazendo aqui embaixo, porque eu acho que vocês já pegaram o espírito da coisa. É a mesma coisa dos Blended Candles aqui embaixo que eu teria que fazer. Vou fazer só num aqui para vocês verem. Aqui eu pego então, a abertura do primeiro, ó, sempre a abertura do primeiro com o fechamento do segundo. Tá? Pronto, tá aqui. E pego a mínima agora, ó. Opa. O que é o engolfo de alta? Um
martelo. Beleza? Um martelo. Um martelo. Perfeito. Um martelo perfeito. Ah, tem uma sombrinha aqui. Beleza, é um martelo. Não vamos ficar com bichice agora. Ah, mas tem uma sombrinha, não é martelo. Como uma vez um cara aí, que eu já achei um grande analista um dia, veio me criticar e dizer, isso não é martelo porque tem sombra em cima. Ah, vai lamber sabão, né? Tá? Então isso blended candles. Vamos lá. Vamos agora para 3 candles. Três candles. Tá aqui. Tá? Estrela da tarde. Ó, o Tri Black Crows que a gente operou, acho que anteontem. Com um belo gain também de 400, 500 pontos. Olha aqui, Tri Black Crows, tá vendo? A gente pegou isso esse anteontem, lembra? Olha aqui. Tá vendo? A gente usa a teoria. Teoria para usar, galera. Para que a gente gasta dinheiro? Esses livros de análise técnica gringos, é tudo $100, $120. Pô, gastei, sei lá, devo ter aqui $10 mil em livro. Imagina se eu não vou usar isso. Vou ficar fazendo feijão com arroz, ficar procurando estrela cadente e martelo o resto da vida. Pô, tá? Então, ó, estrela da tarde, Three Black Crows e o Bearish Stick Sandwich, ó. Bearish Stick Sandwich. Tá? No caso, são esses 3 candles. O quarto aqui é só a hora que dá confirmação para eu vender. Tá? E temos também a estrela da manhã, o Three White Soldiers, que é o equivalente ao Three Black Crows, e o Bullish Stick Sandwich. E ó, o Blended Candles também funciona para aqui. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer o Blended Candles aqui, ó. Vamos pegar aqui embaixo, aqui em cima, perdão, na estrela da tarde. Vamos pegar a abertura do primeiro, o fechamento do terceiro. Ó. E pegar a máxima dos 3. No caso é o do candlezinho do meio lá em cima. Ó. Estrela cadente também para o estrela da tarde. Em Blended Candles. Em Blended Candles. Tá? E o Blended Candles do Three Black Crows? É mais fácil ainda, né? É mais fácil ainda. O que é o Blended Candles do Three Black Crows? É a abertura do primeiro e o fechamento do terceiro. O que a gente tem aqui? Aí não é estrela cadente, né? Óbvio. Um Marubozu de baixa. Um Marubozu de baixa. Tá? Boa pergunta, Fernando. Padrões de reversão tem que, se tiver uma estrela cadente com bastante volume, é excelente. Excelente. É excelente. Se tiver volume ali é porque teve briga, teve muita troca. Né? Isso fortalece aquela reversão. Tá? Excelente. Uma estrela cadente com bastante volume é lindo. Um martelo com bastante volume é lindo. Beleza? E o ideal é que no seguinte o volume aumente também, siga aumentando. Por quê? O volume confirma a tendência. Então, se eu tenho um padrão de reversão, na sequência eu tenho a confirmação desse padrão, que é, no caso estrela cadente, o Marubozu e segue caindo, a expectativa começa a aumentar volume. Porque todo mundo está vindo ali, todo mundo está entrando, e é gente grande que está forçando aquela queda agora. O mercado virou. O mercado virou. Tem que estar entrando volume. Tá bom? Flávia, qualquer tempo gráfico, você vai escolher o teu time frame de operacional e vai aplicar tudo isso. O que a gente faz muitas vezes é usar aquela técnica do triple screen, né? De se você opera 5, dá uma olhadinha no time frame superior. Eu gosto do 60, a galera gosta muito de ficar olhando 15. Eu acho que o 15 me atrapalha muito mais do que ajuda. Eu já gosto de ir para 60, para um tempo maior. Até porque no meu trade system eu uso a média de 20 e 200. E a média de 200 nos 5 minutos equivaleria à média de 20 nos 60.
Então eu gosto 5 com 60, tá? Não uso os 15. Eu olho os 15 de 4 vezes por hora para ver como é que tá indo lá e mantenho, fico monitorando ali a minha média de 20 nos 15 minutos. Tá? Evito operar, eu tento evitar operar contra ela, mas o time frame que eu opero é 5,60 pessoalmente. Mas funciona em qualquer time frame. A questão é, quanto menor o time frame, o pessoal fala, tem muito ruído. Não é que tem ruído, o ruído é consequência. A causa é o seguinte, quanto menor o time frame, tem menos players atuando naquele minutinho. Se é um gráfico de um minuto, depende, naquele minuto o JP Morgan não entrou, Bradesco não entrou e tal, não entrou. Tá? Principalmente quando a gente fala de contratos cheios de índice de dólar. Quando a gente fala de mini, é robô. O robô, de repente, está boletando o tempo todo, fazendo arbitragem. Mas contratos cheios de índice de dólar, né? Tem robôs também? Tem, é claro. Mas tem as ordens grandes do institucional, os algoritmos de ordem participativa no tempo, tem as operações de hedge em cima de DI, em cima de índice, de carteira de ações. Então, é outra dinâmica. Aí você vai olhar gráfico de minuto, não é que tem ruído. O ruído é o que o pessoal chama de ruído, eu acho até errado. Falar, é muito ruído. Eu mesmo falo, tem muito ruído, mas não é que tem ruído. Tem poucos players. Tem poucos players atuando. Então, não tem a mesma confiabilidade num time frame maior. Tá ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Esses 3 padrões de baixa com 3 candles e esses 3 padrões de alta com 3 candles aqui embaixo. Beleza? Bom, então vamos lá, recapitulando. Operando, como é que a gente opera a reversão? Identificando as áreas de reversão. Acabamos de fazer isso agora. Identificar quais são as áreas possíveis para reversão, ou seja, contexto. Aonde tem contexto que pode ter reversão. Vamos ter reversões em outros lugares? Vamos. Por exemplo, aqui, ó, tivemos uma reversão aqui, ó. Tivemos uma reversão aqui, ó. Opa. Tivemos uma reversão aqui. Tivemos uma reversão aqui, né? Tivemos, ó, reversão aqui, ó. Boa reversão. Aqui até tinha contexto, tá? Aqui até tem contexto. Quer ver, ó? Aqui até tem contexto e contexto com uma razoável amplitude, tá? Mas se não pegou, não pegou, paciência. Ninguém vai se matar por causa disso, tá? Aqui tem reversão. Aqui tem reversão. E aí? Perdemos elas. E aí? Vai se matar? Vai se chicotear por causa disso? Aonde a gente pode pegar as reversões, as outras reversões? Olha só quantas reversões maravilhosas nós tivemos. Olha só essa aqui na linha de retorno do canal. Estão vendo? Olha essa hoje aqui que deu às 9h10 da manhã aqui na LTB. Tá? Isso tem contexto. Agora, olha só, vamos aplicar uma outra técnica nós. Fibonacci. Será que essa reversão aqui se deu porque aqui é uma retração de Fibonacci? Não sei, vamos ver. Batendo o olho aqui, eu começo a desconfiar que sim. Parar do nada ali e cair, né? Então, ó, vamos pegar topo e fundo e traçar a retração, ó. Não foi mais ou menos ali na retração de 61.8. Não foi precisa, não encaixou certinho, mas temos uma retração aqui de 61.8. Tá bom? Vamos ver essa outra aqui, ó, que deu retração, se deu retração de Fibo. Bingo! Bem nos 50%, que é onde o índice tem muita reversão, ó. Bingo! Deixa eu arrumar aqui que está um pouquinho acima. Bingo! Bem na retração de 50. Eu tenho operado quase nada
Quase nada, eu acho que é nada mesmo. Eu não lembro, pelo menos no curto prazo agora, eu não lembro de ter operado reversão nos 50, tá? De Fibonacci. Eu fiz muito isso no passado. Eu tenho operado muito pouco isso ultimamente na sala, até por questão de não tomar tanto risco, né? Quem está na sala comigo sabe. Oi, boa noite, amor. Tudo bom? Quem está comigo na sala sabe que minha prioridade número 1 é proteger o capital, não é ganhar dinheiro. Então eu tenho arriscado muito pouco nessas retrações de 50, tá? Até porque logo depois, se confirmar entra em tendência, aí a gente pega pela tendência como foi esse movimento aí depois dessa retração de 50. Mas ó, não deixa de ser uma zona de contexto para essa reversão, 50%, tá? Eu não vou entrar muito no zoom dos candles, porque como eu falei, reversões importantes tem que ter contexto. Então não me interessa agora olhar ali se deu estrela cadente, se deu martelo. Eu quero que vocês visualizem e se acostumem e exercitem, conforme eu falei na aula de terça-feira, a ficar fazendo esses estudos. Amor, não faça barulho de papel rasgando, por favor. Eu quero que vocês se acostumem a chegar no final de semana e sair rabiscando igual a gente está fazendo aqui agora hoje. Pegamos o gráfico limpinho e estamos rabiscando. Porque conforme vocês vão encontrando isso, vão identificando isso, não é para fazer, como eu falei na terça, ficar fazendo trade mental. Ah, se eu tivesse vendido ali, eu tinha pego 1000 pontos. Não adianta ficar nisso se eu tivesse operando. Não tem essa de se. Não existe se quando não tem dinheiro em jogo. Tá? Não existe se. Então, não percam tempo com simulador, com replay de mercado. Quer perder tempo com replay de mercado para dar uma exercitada no final de semana? Beleza. Mas não vai adiantar nada. Não se iluda se você fizer 10 mil reais no final de semana brincando com simulador e com replay de mercado, que o jogo real é duríssimo e o teu emocional não funciona quando está com dinheiro de mentirinha. É aquilo que eu falo. Invadir o Marra em 1944 com a besta nazista atirando lá com a MP-40, matando lá 10 mil tiros por segundo, que matou mil soldados, né? É uma coisa. Né, a vida real, ali cheio de sangue, 10 mil mortos, bombas explodindo. É uma coisa. Jogar dia D Medal of Honor é outra coisa. Né? Como é que é o nome daquele jogo que as crianças jogam aqui? Call of Duty. Jogar Call of Duty invadindo o dia D, puta, não tem nada a ver com descer em Omaha depois de ficar 2 dias no barco lá, pra cima e pra baixo, descendo, vomitando, enjoado, com tempestade, cagando de medo, sabendo que a primeira leva ia morrer quase toda no desembarque, porra. Para de fazer barulho, amor, por favor. É bem diferente, tá, galera? É bem diferente. Mas, então, se for querer estudar final de semana, cara, façam esses exercícios de desenhar. Vocês têm que aprender a desenhar no gráfico. Porque as oportunidades vão surgir a partir dos desenhos. Eu não vou estar o resto da vida com vocês. Talvez não vou estar, todos os dias com vocês. Vai ter dia que eu vou estar... Hoje mesmo, eu passei mal de noite, porque comi igual uma avestruz, enquanto ficava vendo aquela porra daquele julgamento que não acabava nunca. Fiquei comendo, acho que de ansiedade, esperando os votos acabarem. Passei mal, acordei 9h30. Desci 15 para as 10, liguei aqui a sala, mas fui tomar meu café. E aí? Porra, deu um puta de uma venda de 1000 pontos e eu não estava aqui na sala. E eu não quero ficar amarrado à sala igual escravo, porque eu não vou ser escravo nunca mais de ninguém na minha vida. Amo o que eu faço, mas vocês têm que saber operar sozinhos. Meu objetivo é esse, não é sala de call, não é caixa eletrônico. É uma sala de formação de trades onde a gente juntos está lá validando essas coisas todas durante o pregão ao vivo. E eu operando ao vivo para vocês verem que funciona, que eu boto o meu na reta. Skin in the game. Boto o meu na reta, ganho, perco, como qualquer trader normal. Tá? E outra coisa, o principal objetivo da sala é o lado emocional, conforme vocês viram hoje. Hoje a galera percebeu muito esse lado do emocional, da paciência, como é que eu tenho a tranquilidade para conduzir as operações, acompanhar, esperar, executar, enfim. Tá? Então, o que eu peço de vocês?
a capacidade, você desenvolve capacidade visual de ver essas coisas que eu vejo. Então tem que exercitar isso, tá? Desenhando bastante, tá? Desenhando bastante, tá bom? Pablito do Ogro é foda. Ainda vou tomar processo, Ricardo, por causa desse Pablito. Vamos chamar de Pablito do Ogro, é melhor do que o PV original, né? Então tá aqui, reversão, acho que é isso. Deixa eu ver. Principais figuras de reversão na análise técnica. É o próximo tópico. Bom, principais figuras de reversão, né? De certa maneira, aquelas figuras que a gente opera na tendência não deixa de ser figuras de reversão, né? Tem uma correçãozinha, rompeu e entrou em tendência de novo. Mas eu não vou falar de bandeirinha, nada disso, porque aquilo ali a gente usa para tendência, para não confundir vocês. Eu vou falar de figuras maiores neste caso, tá? Vou falar, por exemplo, de cunha ascendente, cunha descendente. Vou falar de ombro, cabeça, ombro, diamante, ombro, cabeça, ombro invertido. É o que eu lembro agora, tá? Retângulo é uma figura de reversão. Na verdade, galera, resumindo, qualquer consolidação pode ser uma consolidação porque está havendo ali uma distribuição ou uma acumulação, tá? Por que acontece isso? E por que, por exemplo, o ABV é tão importante na minha estratégia de swing trade? Vamos rabiscar aqui, vamos entender o que acontece. Vamos lá, eu tenho aqui uma zona de resistência, tá? E eu tenho aqui, vermelho. E eu tenho aqui uma zona de suporte. O mercado vai virar aqui. O mercado sabe que vai virar ali. Eles são os únicos que têm bola de cristal, porque eles falam, não, nos 85, porra, começa a comprar porque os fundamentos estão bons, a lua tá cheia, o Lula vai ser preso, não importa a razão dos caras. Eles viram o mercado a hora que eles quiserem, eles fazem o mercado, tá? Então o mercado vinha em tendência de baixa, o mercado vinha caindo e aqui nesse patamar o mercado vai virar, tá? O mercado já decidiu que aqui eles vão começar a comprar e vão puxar até aqui em cima. Então vamos lá, aqui ó, vamos para aqui 86 mil pontos e aqui 84 mil pontos, tá? O mercado vai virar nos 84, pode ser no dólar, pode ser no índice, na Petrobras, no que for. Ele vai virar aqui e vai comprar aqui para zerar aqui em cima. Então, beleza. Se você sabe que o mercado vai sair de 84 mil e vai 86, porque você vai fazer o mercado ir até 86 depois que você comprar no 84, vamos lá. Você quer comprar em que valor os seus contratos? Em 84, 84.200, 84.300, 84.500, 84.700. Em que valor você quer comprar para depois zerar no 86 mil? Pergunta. Mercado chegou no 84 mil. Vocês sabem que você é o grande player. Tem muitos contratos. Você quer levar o preço agora até 86 mil, mas quer estar compradaço. Em que ponto você quer comprar? O mais baixo possível. Perfeito, Benedito. Benedito é o Bené, né? Bené? Perfeito. Só que no nosso caso, vamos supor que a gente fosse o mercado, né? A gente quer arriscar no 34 mil. A gente vai lá, mete a nossa ordenzinha e comprou. Beleza, comprou. Comprou no 84 mil. Acabou e a gente vai zerar no 86. Só que, porra, a gente tem mão pequena. E o BS? O JP Morgan? E o Bradesco? Eles não querem comprar um lotezinho de 5. Eles querem comprar 5 mil contratos. 5 mil contratos. E aí? Eles vão meter uma ordem de 5 mil a mercado ali? Não. Então, eles vão ficar comprando e vendendo durante algumas horas, talvez alguns dias, tá? Para fazer um preço médio aqui, 84
baixo, 84 baixo, não 84 alto, 84 baixo. Quando tiverem satisfeitos, aí eles levam até 86. E aí, nesse patamar, surgem as figuras de reversão. Aqui eles estão acumulando. E aqui em cima, a mesma coisa. Eles querem vender 86 para levar de novo para 84. Porra, ele não quer vender 86, 85 e 800, 85 e 700, 85 e 500. Ele quer vender tudo perto dos 86. Então aqui ele vai distribuir. Para depois enfiar de vez para o mercado chegar aqui e ele zerar de novo, ganhar na ida e ganhar na volta o máximo possível. Então aqui é o que a gente chama de distribuição. E aqui é o que a gente chama de acumulação. E nesses lugares vão surgir as figuras de reversão. As figuras de reversão, tá? Arquivo, salvar como. Raccoon e dist. Tá? E aqui, então, vão surgir as figuras de reversão nessas regiões de forte contexto. Às vezes eles fazem no meio do caminho, às vezes é uma figura de continuação, eles dão uma parada para tomar mais, vender mais, enfim. Mas as principais figuras de reversão vão aparecer nesses lugares. Não, claro, são vários players, né, fazendo isso simultaneamente, não é apenas um. Um tem, às vezes, força de fazer isso num determinado ativo. Ativo de menos liquidez, etc. No índice no dólar, não. Mas os patamares no dólar e no índice, né, para quem assistiu aquela aula, por exemplo, de correlação juros, né, de DI com dólar que o Cabral fez pra gente, pô, vai ver que tá tudo extremamente correlacionado. Então tem os níveis de DI, de dólar, que a galera vai defender, vai brigar e vai dali vai virar o jogo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos procurar as figuras de reversão. Deixa eu ver. Cadê aquela que a gente operou ontem? Ontem, anteontem, já não sei, acho que foi anteontem. Né? Cadê? Onde está aquela deriva? Não lembro agora. Não está aparecendo nenhuma dessas clássicas. Ó, aqui. Aqui meio que um ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ombro, cabeça, ombro. Nem sempre vai ser igual de livro, tá, galera? Nem sempre vai ser igual de livro. Por isso que identificar o contexto é fundamental. Porque nem sempre a gente vai ter aquelas figuras de livro, ó. Ó aqui. Aqui ombro, cabeça, ombro, né? O fundo mais alto que o anterior. Eu não sou tão fã dessas figuras porque no final tudo é pivô de baixa, né? Mas esse aqui até que ficou bacana como ombro, cabeça, ombro, porque o pivô de baixa, ele acabou rompendo a cabecinha no pivô e veio fazer testar neckline aqui nessa estrela cadente. Olha só que interessante. Olha que padrão de reversão bonito. Ó, depois de fazer um ombro, cabeça, ombro, tá? Olha aqui o ombro, cabeça, ombro. Não sei se vocês estão visualizando direitinho, ó. Ó. Ombro. É uma cabeça magrinha, mas é uma cabeça, é ombro, cabeça, ombro, ó. Ó. E olha só o pullback. Olha o pullback aqui perfeito nesse caso no neckline. Nesse caso perfeito, vendo no neckline com estrela cadente. Perdão, martelo. Martelo. Olha o volume aumentando aqui, ó. Olha como é que caiu sem volume, galera. Olha como é que rompeu o neckline com volume. Olha a importância do volume aqui, galera. Vamos dar uma olhada, perder um tempinho aqui analisando o volume dessa figura, ó. Olha aqui, o volume diminuindo aqui no ombro, cabeça para o segundo ombro, ó,
aí rompe com volume, aí o volume cessa, faz pullback com volume de novo, ó, e olha a linha, olha a média móvel do volume mostrando que o volume está aumentando, confirmando a tendência. Vocês estão vendo? Volume confirmando a tendência, galera. Estão vendo? Stop na mínima. Stop na mínima. Tá? Independe, porque volume é volume. O número de contratos é a mesma coisa nesse caso. Volume é contratos entrando e saindo. É equivalente, tá? O volume precisa ter muitos contratos, né? Então é a mesma coisa no final das contas. Tá bom? Bacana, né? Ó, isso aí é um ombro, cabeça, ombro invertido. Olhando agora, que eu falei até que não era tão bonito como de livro, pra mim tá bem bonito, bem de livro mesmo. Bem de livro mesmo, com pullback, com tudo, no neckline, tá? E depois que faz o pullback, foi embora. Foi embora. Belo trade. Belo trade, ó. Se você for olhar, olha que trade bonito. Claro, é muito mais fácil. Ó. 700 pontos até o fechamento do dia. 700 pontos, tá? 700 pontos nesse belíssimo trade, ó. E olha onde tá esse ombro, cabeça, ombro. Olha onde está o ombro, cabeça, ombro. Beleza? De livro, né? Bené, eu tenho um amigo meu que era da tesouraria do BBA, mas agora ele é trader independente. E ele fala pra mim, André, eu tenho tomado tanto ferro, tanto ferro. Ele fala, como é diferente operar o meu dinheiro do dinheiro do banco. Eu falei, bicho, é muito diferente, é muito diferente. Porque lá você fazia o que você queria enfiar, você enfiava até o talo, você queria tomar a mesma coisa. Agora aqui, não é você que faz o mercado, você tem que acompanhar o mercado, é muito diferente. É bem diferente mesmo. Então vamos lá, vamos ver as principais figuras de reversão para a gente já fazer o nosso break. Eu acho que hoje dá até para cobrir consolidação, tá? Como eu falei na aula passada, talvez reversão e consolidação ficasse numa aula só ou em duas aulas. Então, ó, reversão de alta, principais figuras de reversão. Vamos botar uma resistência aqui em cima. E vamos botar um suporte aqui embaixo. Principais figuras de reversão. E vamos desenhar. Ombro, cabeça, ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Com triângulo ascendente, triângulo ascendente não, cunha ascendente, cunha descendente, tá? Então, como é que funciona o caso aqui da cunha? O mercado vem em tendência de alta e passa a consolidar assim, ó. Se romper para baixo, tá? Cunha ascendente, cunha descendente. E temos os retângulos, né? Os retângulos, conforme até no slide anterior, são um padrão de reversão. Taxa de acerto de rompimento de retângulo em fundo e rompimento de retângulo em topo, cara, mais de 90%. Mais de 90% de acerto. Mais de 90% de acerto. Se espera o pullback, então não tem erro. Se espera o pullback, não tem erro. Tá? O que é esperar o pullback? Se a gente está vendo um contexto, a gente tem 2.000 pontos pela frente, pô, a gente pode abrir mão de 100, 200 pontinhos, não pode? Pelo amor de Deus, né? A ganância que mata o ser humano. Mata o trader.
Então, ó, o mercado vem subindo, passa pela distribuição aqui, ó. Aí rompe. Por que eu falo de esperar o rompimento? Porque o retângulo é uma consolidação. E assim como reversão, uma tendência, 80% delas falham, rompimento de consolidação, 80% falham. 80% falham. Então, ó, de duas uma, ou espera cair, fazer o pullback para entrar aqui, ou se cair em linha reta, como até um trade que a gente fez esses dias, quer ver, ó, vou copiar aqui. Ó, mestre do paintbrush. Se cai em linha reta, tá caindo, espera o giftzinho aqui, ó, para entrar assim que ele perder o gift. Ou Pablo Vittar, enfim, os padrões que a gente tem usado na sala todos os dias. Perdeu, vendeu, stop na máxima. Tá? Aqui, fez pullback, voltou a cair, stop na máxima. Por que tem que fazer isso? E talvez seja a melhor estratégia sempre são essas duas entradas. Por quê? Além da alta taxa de falha aqui, tem o fato de que se você vender aqui, por exemplo, vamos supor que rompa assim, ó. Opa. Vamos supor que rompa com uma barra elefante para baixo. Lindo. Aí dá para vender. Quanto maior for essa barra elefante... Por que ficou preto aqui? Quanto maior for a barra elefante, melhor. Ah, mas aí ficou muito caro o stop. Ficou caro, mas a taxa de acerto disso é mais de 90%. Agora, aonde é o stop na operação dessa? O stop correto está aqui, ó. É bem caro. É bem caro. Por isso que o pullback e o gift são as melhores estratégias. Melhores estratégias. Só que uma barra elefante você pode vender num gift e depois ele ainda te estopar no pullback. Paciência. Paciência. Tá? E aí entra em jogo o setup violino, que eu falei para vocês assistirem um vídeo na terça-feira, dever de casa. Os dois vídeos, setup violino e aquele vídeo do repainting. Tá ok? Vídeo do repainting. Tá bom? Então essas são as principais, galera. O retângulo, porque agora o que acontece? Os triângulos, tá? Os triângulos tradicionais, triângulo simétrico, galera. Opa. O triângulo, aqui acho que não tem triângulo simétrico, tem que fazer na mão. Ó. O triângulo simétrico, galera, ele é um padrão de continuação por excelência. Mas, bicho, vamos lá. Se isso aparecer aqui, ó. Se isso aparecer aqui e romper para baixo, tá? Se isso aparecer aqui só apagar isso aqui. Se isso aparecer aqui em cima, né? O mercado vem subindo. Se aparecer aqui e romper para baixo, é venda, porra. Não pode entrar numa de que triângulo simétrico é continuação. Como vinha subindo, vai romper para cima, eu vou comprar. Se romper para baixo, é venda. Tá? Triângulo é consolidação. A gente tem que parar com a decoreba e usar o bom senso. Triângulo é uma consolidação. Consolidação pode sempre ser distribuição ou acumulação. Então esse triângulo aí pode ser uma distribuição se romper para baixo e pode ser uma acumulação para romper a resistência e para cima, ué. Por que não? Por que não? A gente tem que ficar de olho do lado que rompe. É que tem figuras que especificamente a gente já sabe que elas têm uma determinada um determinado comportamento, ombro, cabeça, ombro,
ombro, cabeça, ombro invertido, cunha ascendente, cunha descendente, o retângulo em fundo, retângulo em topo. Só que mesmo essas figuras, elas aparecem em outros lugares e rompem para o lado errado. Para o lado errado não, para o lado não esperado. Aqui são os padrões de livro. Então é aquilo que eu falo. Padrão de livro a gente opera, a gente não pode perder. Quando não tem padrão de livro, o que a gente faz? Quando está fazendo uma coisa que não é algo que a gente reconheça, simples, simples, muito simples. Regra número 5. Regra número 5. Se você está confuso porque não está enxergando nada de livro, siga a regra número 2. O mercado nunca está confuso, né? O que a gente enxerga em mercado confuso é o mercado não técnico. Que com certeza os big players sabem o que vão fazer. Talvez hoje não soubessem. Hoje o mercado está meio esquisito. O mercado, eles estavam esperando alguma coisa acontecer. Vamos ver amanhã, tá? Mas olha só, se você está confuso, o mercado não está técnico, né? O mercado, entre aspas, confuso. Regra número 2. Qual é a regra número 2? Proteja ferozmente o capital. Bicho, vai assistir xvideos.com. Sasha Grey, bota lá, Sasha Grey, dá enter e vê, e curte aí algumas horas com a Sasha Grey. Não vai tentar entrar no mercado que você está confuso, você não está vendo nada. Deixa teu dinheiro salvo da ganância das corretoras que querem fazer você girar e comprar qualquer coisa que eles veem pela frente. Se passa a mosca voando é compra, se a mosca cai morta em cima do teclado é venda, porra. Que isso, meu? Que isso? Beleza? Tá? Então tá aí, ó, principais figuras de reversão. Temos aqui o famoso oco. Ombro, cabeça, ombro. Ou head and shoulders em inglês, né? Lá eles chamam de cabeça e ombros, né? E aqui o okoi. Oco invertido. Aqui eu tenho a cunha descendente. E aqui eu tenho a cunha ascendente. E aqui, ó, retângulos em topo, retângulo em fundo. Acabou. São essas. Ah! Tem aquela linda, maravilhosa que depois que eu comecei a operar ela com vocês na sala, vocês ficam o dia inteiro caçando ela. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Aê, diamante! A galera tarada do diamante. O que é o diamante? Isso aqui é um diamante negro. Eu tô com vontade de comer chocolate novo. Ó. Diamante negro. Diamante. Tem em cima e tem embaixo, tá? Vou botar um diamante aqui que eu não quero atrapalhar o outro. Tá? Esse aqui, ó. Diamante. Tá? Em vez de eu procurar aqui, eu salvei um diamante que eu operei que deu mais de 50% de gain. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Que aí é bom que vocês veem ele funcionando, porque eu publiquei antes do rompimento, na sala dos 10% nós operamos e deu 50% de gain. Acho que foi isso, 50, 40, sei lá. Foi dia pra caralho. Cadê ele? Aqui, ó. Goal em diamante. Dia... Cadê a data? Dia 20 de junho do ano passado, tá?
Ó, tá aqui. Identifiquei esse diamante. Falei, se romper, compra, ó, reversão de tendência, ó. Numa região de suporte, numa retração de 50% de FIBO. Ó, vamos ver o que aconteceu? Olha que beleza. Olha que beleza de trade. Diamante, tá aqui, tá? No outro dia a gente fez um no índice, só que eu não lembro agora que dia que foi. Vamos ver se a gente acha. Opa. Volta, pronto. Carregando. Vamos ver se a gente acha aquele diamante. Ó, aqui tem um diamante aqui anteontem, hein? Eu não vi, na hora a gente não operou, mas... Olha aqui um diamante. Até falei que não era um diamante, agora em relação ao movimento de ontem, até é um diamante, né? Mas ontem, pro dia, para operar ele como diamante na hora, era complicado, ó. Puta, pior que não era não. Eu não vi, tá vendo como é que na hora do vamos ver é mais difícil? Ó o diamante aí. Ó o diamante reversão. Mas teve um que a gente operou que foi bem legal, um diamantezinho. Até publiquei antes da operação acontecer. E a gente operou, botei no Face antes, foi bem legal. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Ah, já achei. Eu sei que não foi há muitos dias não, foi aqui. Olha só. Olha aqui esse diamante, galera, que a gente operou. Estão vendo já? Já pegaram ele? Olha aqui o diamante aqui que a gente operou na sala. Olha, lembra desse diamante, galera? Dos 10%. Olha que bacana. Olha que tesão esse diamantezinho aqui. Tem outro aqui embaixo, ó. Bom, aqui é um fundo duplo também. Aqui é um fundo duplo, não é nem pra falar de diamante. Aqui é um fundo duplo. Olha aqui, vamos aproveitar que a gente está aqui, ó. Retângulo em topo, embaixo da resistência. Aqui não deixa de ser um retângulo em fundo, embaixo de um suporte, tá? Aqui não deixa de ser um retângulo em fundo, ó. Embaixo do suporte não, perdão, embaixo, em cima de um suporte. Ó, padrãozinho de deriva. Ah, deriva, não foi das derivas. Ixi, vou precisar de outro slide aqui. Então vamos lá. Figura de reversão, vou salvar aqui. Arquivo, salvar como. Figuras. Tá? Então vamos lá. Arquivo, novo. Então vamos lá. Traçar a resistência aqui. E traçar um suporte aqui embaixo. Então temos, ó. Temos o diamante. Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Diamante. Então vamos lá. Opa. Mercado vem subindo e começa aqui fazer o diamante. Mercado vem caindo e começa a zigue-zaguear aqui dentro e rompe o diamante. Então aqui, ó, é o diamante. Lindo, né? Lindo. Figuras de reversão.
tá? E a deriva, o que é a deriva então? Que é aquilo que muita gente ainda continua se confundindo com a bandeirinha. Fazer só a deriva de alto. Não, vamos fazer as duas. O mercado vem caindo, ó, e aí começa. O que é isso aqui? É deriva. Isso é deriva. Qual a expectativa que eu tenho? Se romper, é compra, reversão. Tá bom? E vale a mesma coisa. O mercado vem subindo. E aí começa aqui, ó, a ficar derivando. Tá? Deriva. Tá bom? São os dois padrões que a gente opera, mais esses dois padrões que a gente opera. Beleza? Então deixa eu ver se a gente tem derivas por aqui para a gente encontrar. Ah, aqui. O mercado vem caindo forte, ó, aí começa a mostrar fraqueza. A derivinha aqui. Começa a não andar muito. Ó, derivinha. A gente pegou esse trade aqui. Olha só, foi esse trade aqui que a gente pegou. Foi essa semana, eu não lembro exatamente qual foi o trade, quando foi. Mas ó, tô vendo aqui, deve ter sido esse. A gente pegou, ó, esse aqui é deriva de livro. Bem pequenininha, bem justa. Não, não foi essa não, mas serve como exemplo. Cadê ela? Serve de exemplo, ó. Olha que derivinha bonita. Dá uma paulada para cima, ó, dá uma paulada de 1000 pontos para cima e de repente começa a ficar andando, subindo devagarzinho com esse esquema um grudadinho no outro. Não tem o fechamento, abre e continua subindo. Tem o fechamento, a abertura, sobe, fecha, aí abre de novo ali, aí cai, mas fica acima da abertura anterior, aí depois abre nesse fechamento, sobe de novo. Tá derivando, ele tá sem força. Tá sem força. Tá? Tá sem força. Então, alvos das figuras são a largura da figura. Mas quando a gente fala de figura de reversão, aí o alvo não tem alvo, não tem um alvo específico. Operar o alvo da figura é muito pouco. Figura de continuidade a gente pode operar alvo. Agora, figura de reversão, o ideal é conduzir o stop e tentar pegar o máximo de pontos, porque está revertendo a tendência, é uma nova tendência que está se iniciando. É uma nova tendência que se inicia, tá ok? Então, definir um alvo pelo tamanho da figura, como é de praxe nas figuras de continuação, eu não acho recomendado. O ideal é esperar fazer um pivô legal para projetar os pivôs e aí começar a ver os alvos nos pivôs. Mas como a figura está fazendo a reversão, espera armar o pivô pós-reversão para começar a projetar, tá? Não projeta só as figuras não, que você vai pegar muito pouco ponto. Exatamente, dá para usar Fibo, mas Fibo eu prefiro usar o Fibo de um pivô do que da figura, tá? Do que da figura. Beleza? Beleza, people? Tranquilo com relação à reversão? Tranquilo? Gostaram dessa aula de reversão? Acho que é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aí de reversão, né? Comprar topo e vender fundo o dia inteiro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. O Lula tomou uma reversão hoje que ele não esperava. Ninguém esperava a reversão hoje do Lula, né? Sabendo, amor? 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 Sérgio Moro já decretou a prisão do Lula. Ele tem até amanhã para se apresentar. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Bené. Obrigado. Valeu, valeu.
Flávio, espero que se agora que você está começando hoje, as coisas comecem a ficar um pouquinho mais claras para você. E com isso, ó, a ansiedade vai baixando, você vai ficando tranquila, que você vai vendo que as coisas funcionam. E você vai ver na sala as coisas funcionando todo dia. Um dia ou outro pode dar errado, mas em geral as coisas funcionam bem para a gente. Se a gente tem a disciplina e a paciência para esperar esses padrões de livro e ter a consciência que a melhor coisa para o trader é perder oportunidade, mas não perder dinheiro. A hora que a gente assume essa regra, a gente para de girar igual maluco e espera os padrões de livro para entrar. Beleza? Puta, marcha dos petistas, vou ver. Galera, posso fazer uma proposta indecente para vocês? Proposta indecente. Como o curso não tem mais data para acabar, a gente está fazendo um negócio bem mais parrudo do que eu tinha imaginado em janeiro. Como eu falei, vai ser o meu melhor curso da minha vida e talvez não, com certeza não vai ser o último, mas por um bom tempo eu não vou mais querer dar curso, tá? Vou querer ficar só na sala tocando lá o projeto, porque lá é onde a gente aprende isso na prática, executando todo dia, ganhando dinheiro, skin in the game, né? Posso pedir permissão para vocês, porque como eu fui dormir 3h30 da manhã, porque estava super mal do estômago, vomitei pra caramba. Posso hoje a gente terminar mais cedo, até para eu ir acompanhar o Jornal Nacional agora também, que acabou de começar, e também já vou descansando aí para baixar a adrenalina, o pico aí do trabalho, para ver se 11 horas da manhã, 11 horas da noite, 11h30 tô dormindo, para amanhã acordar cedo, para ter um dia produtivo. Pode ser, galera? Vocês me desculpam se eu parar mais cedo hoje. E aí, terça-feira a gente fala de consolidação, porque se eu for dar o break agora de 15 minutos, a gente vai voltar às 9 e não vou conseguir acabar até às 10 consolidação. Eu tô bem cansado hoje por causa dessa noite mal dormida, tá bom? O Bené tá tirando uma de Carmen Lúcia. Vamos votar, vamos votar. Não vou comer nada. Eu vou comer acho que umas 2 maçãs, porque eu ainda tô com. Eu almocei às 3h30 da tarde, quando eu senti que eu tava melhor, e até agora não fiz digestão. Vou comer 2 maçãs e não vou jantar hoje não. Quero dormir bem. Beleza? Ó, a galera tá falando pra você cuidar de mim, amor. Você vai cuidar? Vou pensar. Falou que vai pensar. Então é isso, galera. Brigadaço aí pela compreensão. E terça-feira a gente tá de volta, tá bom? Vamos lá torcer para o Marco Aurélio não fazer nenhuma cagada de hoje para amanhã para a gente ver o 9 dedos na prisão. Valeu, meus amigos. Brigadaço aí por mais um dia juntos, mais uma noite juntos e pela liberação de fechar mais cedo hoje. Valeu, galera. Abração. Amanhã, 9 horas, estou na sala com vocês de novo, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.